Bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma celebração nesse domingo especial. Vamos estar pensando agora na palavra de Deus e eu quero pensar com você o seguinte tema: incredulidade ou fé? Qual é a realidade da sua vida? Talvez você seja uma pessoa que pense que seja alguém cheio de fé, mas talvez alguns sintomas que a gente vai encontrar na palavra aqui nessa manhã vai mostrar que você é um incrédulo, que você ainda não tem fé, que você precisa ainda exercer a sua fé de forma exponencial, crescente. E o texto que eu quero compartilhar com você é Números 13, verso 30. Números 13, verso 30. Incredulidade ou fé? Qual é a realidade da sua vida? A chapa vai esquentar, meu irmão. Diz assim a palavra: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: o que é que ele disse, irmãos? Deixa eu fazer uma pergunta a você aqui nessa hora. Como você reage frente aos desafios da vida? Esse texto aqui, queridos, o contexto de Números 13, 14, ele fala de desafios. Ele fala do desafio de conquistar a terra prometida que Deus havia dado ao povo de Israel. Eles estavam diante de um desafio e eles reagiram de uma forma. Como você reage frente aos desafios da vida? Desafios esses que requerem de você esforço e dedicação para superá-los. Você reage com pessimismo ou otimismo? Você reage com incredulidade ou com fé? A partir da vida de Josué e Caleb e os 10 espias, eu gostaria de mostrar a diferença entre aqueles que são controlados pela incredulidade e assim eles desenvolvem atitudes pessimistas, e aqueles que são dominados pela fé e se tornam pessoas extremamente otimistas. Podemos ver essas verdades aqui no capítulo 13 e 14 do livro de Números. Nesses capítulos a gente vê a história dos 12 espias que Moisés ordenou que fosse observar a terra que o Senhor tinha prometido dar a Israel por herança. Naquele tempo Moisés enviou 12 líderes, os melhores que tinham lá. Os homens naquele tempo mais qualificados para observar a terra que Deus havia dado como promessa para Israel. Entre os quais estavam ali Josué e Caleb. Ao final da inspeção foram produzidos pelo menos 2 relatórios distintos. Os 12 foram, e ao retornarem com a resposta para Moisés, nós tínhamos 2 relatórios distintos. Esses 12 homens, eles ficaram 40 dias analisando toda aquela terra. 10 deles produziram um tipo de relatório. Os 2 restantes, Josué e Caleb, produziram outro tipo de relatório. E através desses relatórios, Moisés, ele pôde então tomar uma decisão. Através dos relatórios
desses homens, daquilo que eles viram, a gente pode então determinar as características de uma pessoa cuja a ênfase da sua vida é o pessimismo, ou seja, a incredulidade, e as características de uma pessoa cuja a ênfase de vida é o otimismo, ou seja, a fé. Nesse primeiro momento, queridos, eu quero observar com você agora as características da vida de uma pessoa que é dominada pela incredulidade, tornando-se assim uma pessoa completamente pessimista. Há muita gente pessimista no nosso meio. Há muita gente que só vive na base da murmuração, da reclamação. Possivelmente, queridos, toda pessoa pessimista é uma pessoa que tem na sua vida o sintoma da incredulidade. Pessimismo e incredulidade é algo que caminha lado a lado, é algo que caminha junto. Então, se a realidade da sua vida é o pessimismo, possivelmente você é alguém incrédulo. E olhando aqui, queridos, para a história desse povo de Israel, a gente aprende algumas verdades. Eu aprendo que quando a realidade da sua vida é a incredulidade, você passa a duvidar das promessas de Deus. A primeira coisa que a gente encontra nesse texto, que a gente acabou de ler, é exatamente essa verdade. Aqueles 10 espias, eles começaram a duvidar das promessas de Deus. Ao ver tudo aquilo que eles viram, eles deixaram de acreditar na promessa de Deus para a vida dele. Esses 10 homens aqui, eles demonstraram que eram pessoas completamente dominadas pela incredulidade. Eles duvidaram daquilo que Deus havia prometido dar ao povo desde a época do Egito. Eles se esqueceram que Deus tirou eles do Egito e começou uma jornada com eles para conduzi-los a entrar na terra que manava leite e mel. Na verdade, queridos, aqueles 10 espias, eles se esqueceram da promessa de Deus. Eles duvidaram da promessa de Deus. Eles duvidaram daquilo que Deus havia lhe garantido como algo certo, como certeza para a vida deles. Pessoas pessimistas, elas duvidam das promessas de Deus. Havia uma palavra de Deus para aquele povo, mas a palavra humana prevaleceu naquele momento. E toda vez, queridos, que a palavra humana ela prevalece em detrimento da palavra de Deus, o fim daqueles que acatam e que abraçam a palavra humana é um fim desastroso. Então a primeira verdade, queridos, é que toda pessoa pessimista, toda pessoa que desenvolve um sintoma de incredulidade na sua vida, ela duvida de tudo aquilo que Deus diz. Nessa manhã, queridos, Deus vai dizer muita coisa aqui, mas se você for alguém completamente dominado pela incredulidade, você vai deixar de acreditar que o que está sendo liberado aqui nessa manhã é uma palavra, é uma promessa, é um direcionamento, é um apontamento de Deus para você. No entanto, queridos, existe uma coisa que a gente não pode se esquecer. Nenhuma promessa de Deus, ela deixa de se cumprir. A Bíblia diz aqui, de todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas elas se cumpriu. É uma pena que aquele povo deixou de desfrutar, milhões e milhões deixaram de desfrutar do cumprimento dessa promessa por causa da incredulidade. Por causa do pessimismo, eles deixaram de desfrutar
de tudo aquilo que Deus havia liberado sobre a vida deles como promessa. Segunda coisa que eu aprendo: quando a realidade da sua vida é a incredulidade, você tem facilidade de esquecer os feitos de Deus. No capítulo 14, verso 22 e 23, a Bíblia diz assim, Deus falando aos incrédulos, aos pessimistas. Deus disse o seguinte: nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram. Olha só o que Deus diz: nenhum deles chegará a ver a terra que prometi como juramento aos seus antepassados. Nessa passagem aqui, Deus está falando aos 10 espias e a todo o povo que não creu na promessa de Deus. Deus está relembrando ao povo aqui, Deus está dizendo que fez muitos sinais no deserto, e mesmo assim, esses homens alimentaram dúvidas no coração acerca da terra prometida. Na verdade, eles se esqueceram da grandeza de Deus, eles se esqueceram dos feitos de Deus, eles se esqueceram da forma milagrosa de como eles foram tirados do Egito, eles se esqueceram do maná que caía do céu, eles se esqueceram de como o mar se abriu para eles passarem de pés enxutos, eles se esqueceram da água brotando da pedra para saciar a sede deles no deserto, eles se esqueceram da nuvem, da coluna de fogo, que era o cuidado manifestado de Deus pela vida deles. Eles se esqueceram de tudo aquilo que Deus havia feito e realizado na vida deles. Quando agimos de forma pessimista ou incrédula, estamos nos comportando à semelhança do povo de Israel. Estamos nos esquecendo dos feitos de Deus pela vida de cada um de nós. Queridos, nós não podemos, com relação a Deus, desenvolver atitudes de incredulidade. A gente não pode, queridos, por causa do pessimismo, da incredulidade, se esquecer de tudo aquilo que Deus, Ele tem feito por nós, de toda forma de cuidado que Ele tem dispensado a cada um de nós. Deus nos chama aqui nessa manhã a deixar uma vida pessimista e abraçar uma vida de fé. Deus nos chama aqui nessa manhã a abandonar toda a incredulidade, a trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, a olhar para trás e ver o quanto Deus já fez para nós, e Ele continua sendo Deus, porque o Deus que fez é o Deus que vai fazer, porém Ele tem feito hoje na vida de cada um de nós. Não se esqueça dos feitos de Deus, ainda que os seus desafios sejam grandes demais, ainda que os desafios que você tem que enfrentar sejam pesados, duros, desanimadores, ainda que os seus desafios tenham causado medo no seu coração, olhe para trás da história da sua vida e veja o quanto Deus já fez. Não permita, queridos, que a incredulidade e o pessimismo faça você esquecer tudo aquilo que Deus já fez por você. Terceira verdade: quando a realidade da sua vida é a incredulidade, você tem o seu foco na impossibilidade. Diz aqui o verso 31 de Números, capítulo 13. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. A impossibilidade é a palavra-chave desse verso bíblico. Em outras palavras, o povo estava dizendo assim: é impossível. É impossível da gente entrar nessa terra. É impossível a gente conquistar
aquilo que Deus falou que a gente iria conquistar. Caleb disse: subamos e tomamos posse da terra. Eles disseram: não podemos, não vai dar, não vamos conseguir, não adianta, somos fracos, somos igual a gafanhotos. Você sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Eu aprendo que pessoas que são dominadas pela incredulidade e o pessimismo, ela tem uma grande facilidade para dizer não vai dar. Se você anda com gente que só vive dizendo não vai dar, essa pessoa que está do teu lado aí é um pessimista potencializado. E cuidado, porque ela vai arrastar você também para o pessimismo. Pula fora de gente que só vive dizendo não vai dar, é impossível, nós não vamos conseguir, não adianta tentar, a gente é fraco demais, a gente tem poucos recursos. Ei, afaste de gente assim, porque eu dou alguns dias para você se tornar alguém semelhante a Ele. Deus não nos chamou para o pessimismo, Deus chamou você para o otimismo. Você nasceu para em Cristo Jesus ser muito mais do que vencedor. Muito mais. Se tudo em sua vida se resume na expressão não vai dar, é possível que você esteja desenvolvendo sintomas de incredulidade e pessimismo. Quarta coisa que eu aprendo: quando a realidade da sua vida é a incredulidade, você acaba contagiando quem está por perto. Misericórdia. Tem um jargão aí, né? Miseriqueima. Queima logo, Senhor. Em nome de Jesus. O texto bíblico diz lá: e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são grandes em estatura. Queridos, esse verso aqui nos alerta a termos cuidado com aquelas pessoas que influenciam a gente. Aqueles 10 homens contagiaram negativamente aproximadamente mais de 2 milhões de pessoas. E como consequência dessa visão distorcida, naquele mesmo dia, os 10 espias foram mortos pelo Senhor. E o povo ele foi condenado a andar errante pelo deserto durante 40 anos. A incredulidade mata a gente. O pessimismo, queridos, só não arrasta a gente para a cova, mas arrasta também aqueles que estão ao nosso redor. O pessimismo tem uma força terrível de contagiar, de destruir, de roubar a esperança. O pessimismo é algo muito forte. Queridos, naquele mesmo dia a Bíblia diz que Deus então matou aqueles 10 espias incrédulos, pessimistas, e como consequência de não acreditar no poder de Deus, na direção de Deus, a Bíblia diz que todo o povo que creu na palavra dos 10, eles foram elevados por 40 anos para andar no deserto. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando você é contagiado por uma visão pessimista, seu destino será andar e morrer no deserto. O destino de todo pessimista é a morte. O destino de todo incrédulo é andar no deserto e morrer. Você não foi chamado para morrer, você foi chamado para a vida.
Deus te chamou para a vida. Deus te chamou para você desfrutar do melhor dessa terra. Ainda que você tenha que andar por deserto. Se Jesus andou no deserto, eu e você não vamos andar? Se Jesus teve os seus momentos de deserto, eu e você não vamos ter os nossos momentos de deserto? Mas aquele que tem fé, anda pelo deserto e vive. Anda pelo deserto e é suprido em suas necessidades. Anda pelo deserto e recebe vida plena e abundante da parte do Senhor. Agora o incrédulo não, o pessimista não. Ele anda pelo deserto e morre. Milhões e milhões durante 40 anos morreram. Deus levantou uma outra geração. E o mais triste de tudo, pastor Assi, que Josué e Caleb tiveram uma visão otimista. E mesmo assim, eles tiveram que pagar o mesmo preço. Eles ficaram 40 anos no deserto, junto com os murmuradores. Mas Deus foi mostrando para ele, ó, já morreu um, já morreu outro, já morreu essa família inteira aqui, ó. Olha esses aqui, olha aquelas criancinhas ali morrendo. Deus foi levantando uma nova geração. Meu irmão, se houver incredulidade aqui nesse lugar, Deus vai levantar uma nova geração. Então, irmãos, se posicione como um homem e como uma mulher de fé, para que Deus não precise nesse tempo levantar uma nova geração que vai conquistar tudo aquilo que Ele prometeu. Que tristeza, é uma vida de incredulidade. Os 10 espias não foram derrotados pelos gigantes, mas por sua própria incredulidade, medo e covardia. Foram vencidos antes do combate. Na verdade, tem gente perdendo as batalhas da vida antes mesmo de lutar. Antes mesmo de lutar, tem perdido as batalhas da sua vida. Sendo assim, queridos, quando a realidade da sua vida é a incredulidade, você duvida das promessas de Deus. Você esquece os feitos de Deus. Você tem seu foco nas impossibilidades. E você acaba contagiando quem está por perto. Depois de a gente avaliar as características de pessoas que andam na incredulidade e vivem no pessimismo, agora eu quero abordar as características ou as marcas da vida de uma pessoa cuja a realidade é a fé. Olha só o que esse texto bíblico diz. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Olha só que relatório diferente dos outros. Eles disseram que a terra que eles percorreram era uma terra excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenha medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. Os 10 espias disseram que eles seriam devorados. Josué e Caleb disse que ia devorar eles como se eles fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Amém? Nessa leitura aqui, queridos, a gente já encontra as características de alguém que vive pela fé. Primeiro, quando a realidade da sua vida é a fé, você volta a sua atenção para Deus. Josué e Caleb disseram: se o Senhor se agradar de nós. A primeira coisa que aqueles 10 espias disseram foi o seguinte: as cidades são fortes,
os homens são gigantes, nós somos gafanhoto aos olhos deles. E a primeira coisa que Josué disse foi: se o Senhor se agradar de nós. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que uma pessoa que tem como ênfase em sua vida a fé, o foco da sua atenção está em Deus e não no tamanho do seu desafio. Josué e Caleb não olharam para os gigantes, não olharam para a cidade fortificada. Josué e Caleb não olharam para as coisas difíceis que eles teriam que enfrentar. Josué e Caleb olharam para Deus. Josué e Caleb olharam para o tamanho do poder de Deus na vida deles. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: o nosso negócio é com Deus. O desafio é grande, mas Deus é maior. O desafio parece impossível, mas Deus é muito maior do que esse desafio. Um homem e uma mulher de Deus não olha para o tamanho do seu problema. Um homem e uma mulher de fé olha para a grandeza do seu Deus, e é nesse poder e é nessa grandeza que ela confia para derrotar e vencer os seus desafios. Quando a realidade da sua vida é a fé. Segundo, você se torna totalmente dependente de Deus. Ele nos fará entrar na terra onde há leite e mel. Ele quem? Ele nos fará entrar. Josué e Caleb estavam falando de quem? De Deus. Isso é dependência. É interessante, queridos, que Josué não disse: a força do nosso braço vai nos fazer derrotar os gigantes daquela terra. Não. É interessante que Josué e Caleb não disseram: a força do nosso exército nos fará entrar na terra, nosso poder bélico nos fará entrar na terra. Ele disse: Deus nos fará entrar na terra. Para entrar na terra que Deus te prometeu, você tem usado qual artifício? Que estratégia? Se você tentar entrar no território da sua promessa com o teu braço, você não vai conquistar. Mas se você partir totalmente na dependência de Deus, se prepare, porque você vai viver os melhores dias da sua vida. Dependa mais de Deus e menos de você. Que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça e eu suma. Seja completamente dependente de Deus. Ele disse: Deus nos fará entrar nessa terra. E uma das marcas de uma pessoa que crê em Deus é que ela aprende a depender do Senhor. Um homem e uma mulher de fé são completamente dependentes do Senhor. Se a gente for olhar na Bíblia, queridos, a gente vai encontrar muitos versos que nos ensinam a depender de Deus frente aos desafios. No entanto, eu quero citar dois para você. O primeiro diz assim: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Isso aqui é dependência. Quando você descansa na palavra de Deus, em tudo aquilo que Deus libera sobre o seu coração aflito, você está demonstrando total dependência ao Senhor. Um outro texto que fala sobre dependência é 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12, na história de Josafá. Em sua oração, Josafá disse assim: nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles?
porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Não existe nenhum problema de você não saber o que fazer, desde que os seus olhos estejam em total dependência de Deus. Porque quando a gente não sabe o que fazer, mas a gente é dependente de Deus, pode descansar o seu coração, porque Deus vai fazer por você, Deus vai agir por você. Eu aprendo também, queridos, com esse texto, uma terceira verdade. Eu aprendo que quando a realidade da sua vida é a fé, você anda em obediência. Números 14, verso 8. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Rebeldia nesse contexto aqui é a atitude de dar mais valor para a própria percepção que a percepção de Deus. Os 10 espias, eles deram mais valor para aquilo que eles estavam humanamente enxergando, do que propriamente aquilo que Deus queria que eles vissem pela fé. Então, quando a gente tem uma percepção própria, humana, daquilo que a gente está vendo, que não é um direcionamento de Deus para nós, a gente está debaixo de desobediência, a gente não está sendo obediente ao Senhor, porque Deus disse que vai fazer, e a gente humanamente olhando, não vai acontecer. A gente está sendo rebelde, a gente está deixando de acreditar no direcionamento de Deus, em algo que Deus disse que iria realizar, a gente está deixando de confiar plenamente nele. Rebeldia aqui, queridos, é quando o que eu acho é mais importante, mais confiável do que aquilo que Deus, Ele diz para mim na sua palavra. Então Josué aqui nesse verso, ele pede ao povo para obedecer ao Senhor, porque obedecer é essencial para se conquistar as bênçãos que Deus tem prometido para nós. Eu já disse aqui e repito de novo, eu nunca vi desobediente prosperar, eu nunca vi rebelde avançar, eu nunca vi gente que não anda segundo a direção de Deus conquistar nada na vida. Se existe traços de rebeldia em você, se existe traços de desobediência em você, arrependa-se desse pecado, conserte urgentemente sua vida com Deus, para que algo pior e terrível não aconteça. Obediência é essencial para aqueles que decidem conquistar pela fé. A Bíblia diz: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isto é o essencial para o homem. Olhando aqui, queridos, também para essa história, eu aprendo que quando a realidade da sua vida é a fé, você não se deixa intimidar pelo medo. Ele disse lá: não temais o povo dessa terra. Uma pessoa que crê em Deus não é dominada pelo medo. O medo, ele tem o poder de fazer 3 coisas com a gente. Pastor, então quer dizer que eu sou crente, eu não posso ter medo dos meus desafios? Você pode e deve ter medo. A única coisa que o medo não pode fazer por você é te escravizar. É dominar a sua vida e você viver em função dela. Deus não te chamou para viver em função do medo. Deus te chamou para viver em função da ousadia, da coragem e da fé. Agora é normal e natural sentir medo. Você acha que eu não sinto medo diante de cada desafio? Eu sinto medo, irmãos. E se tem um homem medroso, está aqui, ó. Mas deixa eu dizer uma coisa para você.
Se minha vida fosse dominada pelo medo, eu não chegaria onde eu cheguei. Eu não estaria onde Deus me colocou. Eu não faria o que faço para o meu Deus. Eu não tomaria as decisões que eu preciso tomar. Todo desafio ele vem carregado com um pouco de medo. Mas o medo não pode controlar a sua vida. O medo não pode dirigir as suas decisões. O medo não pode impor a você aquilo que você tem que fazer diante da situação que você está. Porque o medo é algo escravizador. O medo ele tem o poder de fazer 3 coisas com a gente. Primeiro, inibe o nosso potencial. Se Josué e Caleb fossem homens controlados pelo medo, o potencial daqueles homens de fé seria inibido. Graças a Deus que eles não foram. Eles passaram 40 anos junto com aquele povo incrédulo no meio do deserto. Eles viram o que Deus fez e aquilo fortaleceu o coração deles para entrar na terra que Deus prometeu. Aqueles 10 espias, com certeza, eram homens cheios de potencial, mas foram inibidos pelo medo e morreram no deserto. Não deixe o medo te parar, porque você é uma bomba atômica. Você tem um potencial extraordinário para fazer as coisas acontecer. O diabo tem dito que você é medroso, que você não vai conseguir. Ei, para de ouvir o diabo, ouve o Senhor, ouve a Deus, marche, avance e conquiste tudo aquilo que Deus te deu pela fé. Outra coisa que o medo faz com a gente, neutraliza os nossos sonhos. Os sonhos dos 10 espias foram neutralizados por causa do medo. Foram parados, foram encerrados no deserto. Outra coisa que o medo faz com a gente, nos faz voltar atrás. E quando eu digo aqui voltar atrás, o que eu acho interessante é o seguinte: o medo faz você recuar além do ponto onde você estava quando não tinha medo. O medo te empurra para trás. O medo impede que você viva os sonhos de Deus para você e sua família. Por isso, nessa manhã, eu repito a palavra de Jesus: não temas, creia somente. Porque aqueles que creem vão ver a glória de Deus manifestada na sua vida. Homens e mulheres de fé são pessoas que não se deixam intimidar pelo medo. Em último lugar, eu aprendo que quando a realidade da sua vida é a fé, você sabe que não está sozinho diante do desafio. Você não está sozinho, irmão. Você não está sozinho, irmã. Deus está com você. Diz lá o texto bíblico: a proteção dele se foi. Josué e Caleb falando: mas o Senhor está conosco. Quando se vive uma vida pautada na fé, não importa a luta, a adversidade ou o tamanho do desafio, o Senhor está conosco nessa peleja. Esse desafio não é nosso, esse desafio é principalmente de Deus. Deus está conosco para abrir o mar para a gente atravessar. Deus está conosco no meio do nosso deserto para fazer o maná cair do céu e a gente ter toda a provisão que a gente precisa para continuar a nossa caminhada. Deus está conosco para fazer a água brotar da rocha e a gente matar a nossa sede no deserto.
Deus está conosco para abrir o Rio Jordão para a gente passar. Deus está caminhando lado a lado conosco, nos encorajando, nos fortalecendo, trazendo a sua glória, a sua presença, o seu poder manifesto, para que a gente não volte atrás, para que a gente não desista, para que a gente continue prosseguindo diante da palavra que Ele liberou para nós. Pastor, mas há momentos que parece que a gente está sozinho. Irmão, você não é exclusivista em sentir isso. Eu sinto isso quase todos os dias. Mas quando eu penso que estou sozinho, vem aquela brisa fresca para garantir para mim: você não está sozinho, eu estou contigo. Que coisa boa! Eu vibro com isso. Papai está comigo. Meu pai está assistindo essa mensagem sentadinho ali atrás. Ele está aqui no ambiente. Mas o meu pai de verdade, o meu pai do céu está comigo todos os dias, me ajudando a atravessar cada jornada da minha caminhada de fé. Sendo assim, quando a realidade da sua vida é a fé, você volta a sua atenção para Deus. Você se torna totalmente dependente de Deus. Você anda em obediência. Irmão, cuidado com a desobediência. Nós vamos pregar uma série de mensagens aqui sobre honra, lealdade, e a chapa vai esquentar. Tudo isso tem o direcionamento da obediência. Você não se deixe intimidar pelo medo. Você sabe que não está sozinho diante dos desafios. Diante dessas duas realidades, em qual dela você tem apoiado a sua vida? Você é um incrédulo, uma incrédula? Ou você é um homem e uma mulher de fé? Qual é a realidade da sua vida? O que tem norteado os seus passos? Onde os seus caminhos o levarão? A entrar na terra que mana leite e mel? Ou encerrar o seu ciclo no deserto? O que tem sustentado a sua vida até aqui? O pessimismo ou o otimismo, a incredulidade ou a fé? Qual é a realidade da sua vida? Diante da história bíblica, a gente pode chegar à seguinte conclusão. Primeira conclusão que eu chego: quando se trata da maioria, Deus nunca pôde e nunca poderá contar com ela. Risca lá, Deus não conta com a maioria. Deus, quando quer fazer uma obra extraordinária, Ele vai sempre contar com pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas. É a primeira conclusão que eu chego. A segunda conclusão que eu chego é que você e eu não fomos chamados para sermos 10. Nós fomos chamados para sermos 2. Você não é 10, você é 2. Você é 2 e não 10. Você foi chamado para estar entre aqueles que creem, como Josué e Caleb. E mais do que nunca a gente precisa que Deus levante nessa geração homens semelhantes a Josué e Caleb. Homens e mulheres de fé, intrépidos, ousados, que estão dispostos a atravessarem 40 anos de deserto, mas chegarem ao lugar que Deus diz que queria conduzir o povo. Desfrutar de tudo quando tudo está pronto é mole. Eu quero ver você pagar o preço. Eu quero ver você andar no deserto. Eu quero ver você conseguir enxergar com fé tudo
tudo aquilo que Josué e Caleb durante 40 anos enxergaram com os olhos deles. Morre um aqui, morre outro ali. Josué e Caleb só vê coisa ruim acontecendo durante 40 anos. Praga surgindo de tudo quanto é lado, febre amarela, doença de todos os tipos, outro morrendo no deserto. Meu Deus, foi assim que Deus falou que a gente ia chegar lá? Josué e Caleb, o que nós vamos fazer? Nós vamos chegar lá. Ainda que alguns tenham que ficar pelo deserto, nós vamos chegar lá. Ainda que alguns tenham que ficar no deserto na sua história de vida, você que é homem e mulher de fé, você vai chegar lá. Você vai chegar ao destino que Deus traçou para você. Deus nos chamou para ser 2 e não 10. Deus nos chamou para estar entre aqueles que creem e não entre aqueles que duvidam de tudo aquilo que Ele disse. Aquilo que Deus diz, irmão, leva tempo para acontecer. Quando a gente lê essa história bíblica, a gente entende isso. Já se passaram, pastor, 8 anos que eu estou aqui. E parece que as coisas que Deus disse a mim lá atrás não vão acontecer. E enquanto eu estudava essa palavra, o Espírito Santo falou assim: meu filho, quem disse a você, homem ou eu? Aí eu me lembrei que todas as conquistas que Deus nos leva a alcançar, existe um processo para elas. Muitos morrerão no deserto. Deus está levantando uma nova geração nesse lugar aqui também. Porque para entrar na terra, irmão, só homens e mulheres de fé que vão pisar lá. Só gente otimista, gente que crê, gente que acredita no poder de Deus. Eu quero orar com você, fique de pé. Pastor, eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida, mas ela está demorando tanto tempo para cumprir. Segura um pouquinho. Respeite os processos de Deus. Pastor, parece que eu estou no deserto. Segura um pouquinho. Desiste não. Não murmure, não reclame. Apenas creia que o Deus de aliança, o Deus das promessas, Ele está atravessando o deserto com você. Você quer orar? Deixa o seu lugar, vem aqui à frente. Pastor, eu tenho uma promessa, mas ela está demorando um pouco. Não tem problema não, vem aqui na frente, nós vamos orar. Nós vamos orar por você. Orar pela sua vida, pelo seu coração. Colocar diante de Deus aquilo que é uma necessidade sua. Pastor, eu ouvi claramente Deus falando comigo a respeito disso, dessa situação. Mas está demorando, pastor. Está demorando para você, está demorando para mim. Está demorando para homens e mulheres que creem, homens e mulheres de fé. Homens e mulheres de fé. Os pessimistas vão morrer no deserto. Os incrédulos não vão chegar à terra da promessa. Mas homens e mulheres de fé vão entrar e vão viver tudo aquilo que Deus prometeu. Nós vamos cantar uma canção de adoração e de louvor ao nosso Deus. Enquanto a gente canta, enquanto a gente adora, você vai recebendo tudo aquilo que Deus tem para você aqui nessa manhã.